boa noite para todo mundo. É uma alegria estarmos aqui outra vez. Não sei se já foi dito a vocês, mas o tema de hoje vai tratar da natureza dos relacionamentos, né? Então foi sobre isso que me pediram para falar. Eu vou dar boa noite outra vez? Vou. Então, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. É sempre uma grande alegria, né? Reafirmar que esses nossos encontros não são roteirizados e que nós lidamos com os apetrechos das técnicas, né? E elas, às vezes, nos oferecem qualidade de som mais silenciado e agora som com mais volume. E talvez também seja sobre isso a vida, né? Quando a gente lida com os ruídos, né? Os internos e os ruídos externos. Quero agradecer a presença de todos que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão retornando e que há algum tempo já não vinham. Queria dizer a vocês que hoje foi preciso que eu tomasse uma decisão, e a decisão consistiu em dividir o grupo em 2 subgrupos, pela delicadeza da temática que vocês me sugeriram abordar, que é a natureza dos relacionamentos. E por que a gente vai falar na natureza dos relacionamentos e o acaso não existe, né? Coincidências também não. Há aqui nesse ambiente hoje, talvez fique assim um pouco, alguns podem se perguntar, o que estaria aqui uma teórica criança compondo o grupo dessa sala, né? E uma criança de nome Clara. Clara luz, Clara amor, Clara menina. Entendo que não é por acaso que você veio, Clarinha, nem é à toa que você está aqui. E eu quero te agradecer a sua mãe que te trouxe. E quando a gente vai falar sobre a natureza dos relacionamentos, é muito bonito que uma criança, né? Criança, entre aspas, né? Que a gente está lidando com um espírito ancião. Mas é muito bonito que uma criança esteja presente nesse ambiente, para nos lembrar que a natureza primordial dos relacionamentos, ela é pura, como as crianças. E seja lá o que for que a vida oferecer às nossas crianças de 5, 8, 10, 50 ou 100 anos, as nossas crianças internas, as nossas crianças externas, é muito bom a gente sempre se lembrar que a gente pode guardar a pureza dentro da gente de uma criança não ferida. Porque é assim que a gente vem para a Terra, né? Viemos para esse mundo, viemos para essa Terra como crianças não feridas, né? Como crianças puras, crianças sem aspectos egóicos, crianças sem as maldades e as maledicências do mundo, não é? E como a gente precisa ir aprendendo, às vezes desde tão novinhos, né, como a Clara, a ir lidando com questões do mundo que vão nos colocando diante de um mundo
que nem sempre é tão compatível àquela pureza que a gente vem carregando enquanto a gente vai crescendo. E é aí que essa questão de relacionamentos começa. Né? Ela começa na hora em que vai findando dentro de nós a nossa capacidade de mantermos acesa essa chama. A chama do amor puro, a chama da amizade, do amor infinito, a chama das esperanças, a chama do poder absoluto que todos nós temos de criar união, de sermos amigos de todos os irmãos. E aí a gente vai compreendendo, desde muito pequenininhos, que para ter lugar no mundo, a gente precisa duelar, a gente precisa disputar, a gente precisa competir, a gente precisa requerer o nosso direito de um amor exclusivo. A gente entende, a gente passa a entender, e de uma forma que depois dá um trabalho enorme para desconstruir, né? Que todos nós queremos amar e ser amados, sim. Mas que na natureza dos relacionamentos não há aquela entidade humana que tenha vindo ao mundo com todas as lições super certinhas, com tudo pontuado na perfeição cor-de-rosa do espaço sideral que se faz na Terra. Então a gente começa a receber os presentes, que são os nossos desafios maternos, paternos, do nosso primeiro grupo familiar, do nosso primeiro grupo escolar, do nosso primeiro grupo profissional, onde tudo absolutamente se põe à prova, né? Nessa natureza de relacionamentos, parece que tudo está à prova. E uma hora a vida exige isso da gente mesmo, né? A gente tem prova para passar de ano, a gente tem prova quando passa de um segmento escolar para outro, a gente tem prova para entrar numa universidade, a gente tem prova para poder encontrar um caminho na nossa trajetória profissional, no nosso sustento. A gente é tão cobrado. E aí, em tudo que a gente prova o gosto de ser provado, a gente começa a sentir, então, talvez um gosto amargo. E esse gosto amargo, ele acaba fazendo com que a gente vai tendo conosco mesmos e com as outras pessoas uma relação de causa e efeito que transita pela dor, pelo pecado, pelo medo, pela acusação, pelo julgamento, pela separação, pela guerra, pela hostilidade, pelo ciúme, pela raiva, pelo ódio. E tudo isso, um lixo absoluto apenas para dizer: oi, eu estou aqui. Né? E nessa tentativa da gente dizer: oi, eu estou aqui, a gente acaba se atropelando. Porque aí a gente também entra numa sansara de relacionamentos, onde vamos entendendo que para se realizar num relacionamento com o outro, é preciso provocar no outro, muitas vezes, o pior dele, que nada mais é do que o reflexo daquilo que está dentro da gente. Né?
Então, a gente vem alimentando relacionamentos de uma maneira geral, relacionamentos com filhos, com namoradas, com namorados, com irmãos, com famílias, com companheiros, com profissão. A gente vem alimentando isso de uma maneira em que, para que a gente expresse o amor, tem que ter uma pitadinha de deixar o outro com ciúme. Tem que ter uma pitadinha de leve de despertar no outro um pouquinho de inveja. Tem que ter uma pitadinha de o outro ter que fazer para você um juramento eterno e absoluto de todas as nossas necessidades não atendidas, porque a gente acabou acreditando que amar estava dotado de algum interesse. E aí a gente vai perdendo a frente desse nosso afeto, tão genuíno, tão puro, tão claro como a água clara, cristalina. E aí a gente vai perdendo essa identidade. Né? E como retomar essa identidade, se analiticamente falando mesmo, né? A gente chega a uma determinada idade, logo ao final da primeira infância, e construímos, sim, o nosso ego. E todos os aspectos que nele transitam. E tantas vezes, né, até mesmo antes da construção do nosso ego, que vai se dar aí por volta de 7 anos, a gente já passou por ações traumáticas, violentas, que vamos guardando nas nossas caixinhas da existência. E num determinado momento, é claro que a gente vai se relacionar com o mundo na maneira que este mundo trouxe para a gente essa compreensão de viver. Então, se eu sou filho de uma família em que eu sou filho único, o amor tem que ser exclusivo para mim e há de alguém que tente entrar. Se eu sou filho de uma família de um casal, o outro vai cair no lugar de se sentir preterido. Se eu sou filho de uma família de 3, normalmente os casos que me chegam é que o filho do meio é o exprimido. Ele não é nem o mais velho, nem o caçula. Portanto, por si mesmo, ele já entra com um pré-requisito de sou menos amado do que o outro. Crença. Olha nós de novo aí, as nossas crenças limitantes. E aí, minha gente? E aí, na natureza dos relacionamentos, vamos crescendo em corpo físico, vamos crescendo na nossa cronologia de passagem por essa impermanência bendita. É uma impermanência bendita. É ou não é? Ela só é uma impermanência maldita se a gente ficar insistindo na crença de que a vida não é bela. E é. E é. Aqui hoje, nesse primeiro grupo eleito para a gente falar de relacionamentos, todos nós estamos envolvidos em algum grau de problemática que nos traz momentos de angústia, momentos de medo, momentos de depressão, momentos de tomada de decisões que muitas vezes a gente não sabe nem para que caminho vai. Momentos de extrema sensação de solidão. E aí vocês me pedem para falar sobre a natureza dos relacionamentos.
natureza dos relacionamentos é sobre criar união. A natureza dos relacionamentos é irmos uns juntinhos dos outros, sem a menor pressa de que isso aconteça, que se estabeleça um passe de mágica, cada vez mais tendo a certeza de que não estamos sozinhos. Não somos sós. Não precisamos de grandes esforços para que a gente possa encontrar o nosso lugar no mundo. E o nosso lugar no mundo começa na autorresponsabilidade que a gente tem com amor a gente mesma. Mas o que a gente fez com o amor com a gente mesma? O que é que foi que a gente fez com esse assunto? Se a gente pegou esse assunto do amor que a gente tem por a gente mesmo e a gente colocou na mesma vitrine da carência, da vaidade, do medo, do controle, da disputa, do eu sou melhor nisso, aquele é pior naquilo. Ou pegamos o amor por a gente mesmo e colocamos em alguns patamares altamente vitimizados, que é quando a gente não consegue ter a clareza de que a gente é tão amor, a gente é tão luz, a gente é tão possibilidade, que a gente precisa estar dentro da vitimização de que, ó, pra mim as coisas não dão certo não. Quanto tempo a gente tem perdido na ilusão das acusações? Quanto tempo a gente tem perdido na ilusão dos medos? E quanto tempo precioso a gente está perdendo no julgamento? A vitimização é a parceira primordial do julgamento. Quanto mais a gente se vitimiza da nossa própria história, da nossa própria existência, mais habilitado a gente está para julgar o outro. Porque aí é culpa do outro, porque aí foi o outro, e aí eu dependo do outro para ser feliz, eu dependo do outro para ser infeliz. Agora pega tudo isso, tira do universo individual, cresce em cronologia, em corpo, em mente e emoção, esquece que o teu espírito é amor e luz, porque a gente está aqui para lembrar disso, lembrar mesmo. Os nossos espíritos são amor, luz, estamos destinados à felicidade. Minha gente, ó, ferrou. Tá todo mundo destinado a ser feliz. E aí? Quem vai embarcar nessa? Junto. Eu sozinha não vou. Até porque felicidade sozinha não existe. É para ser feliz todo mundo junto. Se é para eu ser alegre, que a minha alegria seja a sua alegria. E quando você estiver triste, a tua tristeza é a minha tristeza. E isso vale para nós que estamos, nesse momento, nos olhando nos olhos. E vale para todos os irmãos que a gente sequer viu um dia. Vale para todos os irmãos que talvez a gente sequer conheça.
Não, não é uma tarefa fácil, não é um dever de casa em que a gente resolve na primeira caligrafia. Talvez a gente tenha que passar tempos e tempos e tempos e tempos passando a limpo a nossa própria história. E cada vez que a gente passa a limpo a nossa própria história, a gente está capacitado em amor a ir ressignificando algo. E aí, num dado momento, talvez aquilo que doeu a beça pode ser que já não doa tanto. E talvez, num determinado momento, aquilo que outrora nos trouxe tanta euforia também já não nos traga euforia. Porque amar não é nem sobre euforia, tampouco sobre sofrimento. O amor humano, enfim, ele deve se traduzir em algo parecido com a equanimidade do nosso espírito. Talvez hoje a gente consiga, nessa célula escolhida, dedo a dedo, quem seriam as pessoas, as criaturas, as entidades humanas que estariam aqui junto comigo e me dando esse material que todos vocês estão transmitindo e que eu estou tentando apalavrar o que está vindo de cada entidade dessas que está aqui sentada. E eu não estou falando das entidades desencarnadas, nem a dos planos sutis, não. Eu estou falando das entidades encarnadas, que somos todos nós mesmos. E esse exercício lindo que a gente tem feito toda semana juntos, de expandir a nossa consciência junto, que é todo mundo capturar o que está acontecendo nesse todo. E é isso que está me capacitando a traduzir para vocês, em palavras não roteirizadas, o que passa. O que passa. E o que passa é soma. É soma amorosa. É soma amorosa. Aqui a gente vem aos pouquinhos, devagarzinho, tratando a natureza desses relacionamentos com todo carinho. E é nesse carinho também expresso por essa musicalidade que faz a caminha dessas palavras, é nesse carinho que a gente pode começar a se deitar. É nesse carinho que a gente pode começar a se acolher, a se recolher de novo com a gente mesmo. É nesse carinho que a gente tem a possibilidade, juntinho, da gente removendo, destrinchando as nossas fiéis máscaras. Quando eu digo fiéis máscaras, são aquelas que não são carnavalescas, embora a gente esteja quase no carnaval, né? Eu acho que já é quase semana pré. São aquelas máscaras insistentes, as que nos desafiam a ficar com elas. Que desafio! Porque elas nos desafiam todos os dias.
A gente tem que ficar com a máscara. A máscara do legal, a máscara do bonzinho, a máscara do altruísta, a máscara. A máscara. A máscara do raivoso, do odioso, do ciumento, do controlador. A máscara do medo que dá a mão para o nosso sabotador e diz assim: você não vai conseguir não. Você recebeu um não aqui agora do teu companheiro, você não vai conseguir não. Você está destinado a não conseguir, vai dar tudo errado. É o sabotador que nos habita. E aí? O que a gente faz com ele? Esse sabotador que diz pra gente: não vai dar certo, você não é capaz. Para mim as coisas nunca prosperam. Aí tem um outro primo irmão desse sabotador, que é aquele que vem assim, ó. Caramba, hoje eu fui um pouquinho feliz. E se eu fui um pouquinho feliz, amanhã eu tenho que sofrer. Eu acreditei que eu tinha uma identidade de castigo, de penalização. E se eu acreditei nisso, quem é que vai acreditar a mim mesmo a possibilidade de fazer diferente? Cada um de vocês, que em suma somos todos nós juntos. O que eu tenho diferente de você? De você, de você, de você, de você, de você, de todos vocês aqui. Um corpo físico, talvez, um cabelinho cortado diferente. Essa criatura que nesse momento está sendo usada como canal da palavração coletiva. Mas se vocês não estivessem aqui, hoje nesse pequeno grupo, como é que eu poderia palavrar vocês? Então, voltando ao que a gente falou um pouquinho semana passada, não é sobre a Márcia Beatriz ou a Prima Deve. Não é sobre isso. É sobre todo mundo junto. Márcia Beatriz foi o nome de batismo, que continua sendo a Marcinha para muitos, a Bia para outros. E que ok, super ok, mas ok mesmo. É a minha amiga, a minha irmã, né? E a Prema Devi é uma frequência. Prema Devi é uma frequência. Não é um nome como a gente recebeu dos nossos pais quando nos batizaram. É uma frequência. E nesse caso a gente está tratando de uma frequência de amor. Né? Que eu volto a dizer que foi com muita honra. Uma honra de, juntinho com todos vocês, a gente honrar essa frequência. Essa frequência Prema Devi. Né? Que se traduz, todo mundo pergunta, afinal de contas, o que quer dizer Prema Devi? Né? Uma frequência amorosa. Né? Devi, né? Deus, deusa. Prema, amor,
amor, mãe. Isso não é meu. Isso é uma frequência. Portanto, é nosso. É nosso. E aí, todas as vezes que nós nos encontrarmos, seja em corpo físico, ou seja em espírito, seja aqui nesse pequeno espaço, seja nos grandes espaços para onde a gente vai estar viajando, seja no espaço sideral, quando a gente se encontra à distância, né, bastando ligar o coração e o pensamento, né, vocês se lembram que na semana passada eu dei o exemplo de uma criatura que eu amava muito e que amo, e que eu a vi sentada na sala exatamente onde ela está sentada hoje. Né? Exatamente onde ela hoje está sentada, nos presenteando, né, com a presença física. Ela estava aqui semana passada. É aquela coisinha ali, a Silvia. Que num dado momento, como todos nós, acreditamos que... Então tá bom, você não me ligou não, né? Então não vou ligar para você também não. A gente não reage assim, às vezes? Não reage. A gente não reage. Então, Premadeva é uma frequência. É uma frequência de amor. E se essa frequência de amor tem como sufixo deusa, não é porque sou eu a deusa. Não é porque sou eu a frequência, é porque somos nós. E no nós não tem dúvida. Não tem dívida. O nós é dádiva. Premadeva é uma frequência. Somos todos nós juntos. Eu vou repetir. Que eu te amo, que eu te amo, 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 eu te amo. Sim, isso é possível. É possível a gente amar a todos e em todos os lugares. É possível que o amor desperte em todos, por todos e em todos os lugares. O que a gente precisa fazer? Vira a chave, abre essa porta. Deixa esse amor entrar. Deixa esse amor entrar sem medo, sem dúvida, sem dívida. Recebam esse amor como dádiva. Recebam o amor como dádiva. O amor sereno, tranquilo, equânime, seguro. Aquele que nada tem para provar de si mesmo que não seja o próprio ato de amor, a própria ação de amor. Aquele amor que nada tem que provar a ninguém que não seja a própria ação do amor. Então, a natureza dos relacionamentos é uma natureza bonita que precisa ser relembrada. Relembrada que ela existe em todos vocês, em todos nós. Que só por um véu de esquecimento, que muitas vezes está do outro lado e outras vezes está desse lado de cá, por um véu de esquecimento, a gente acaba acreditando que esse amor ele tem que ser provado e comprovado. E se ele não atende
atender às nossas necessidades mais básicas, ele não é amor. E volta o que a gente já falou anteriormente. Porque quando eu era pequenininho, se eu tinha fome, alguém vinha saciar a minha fome ou a minha sede, me dando o seio, me dando a mamadeira, me dando um pratinho de comida, ou às vezes até me deixando com fome. E não percebendo que eu existia. E aí, na natureza dos relacionamentos, a gente acaba construindo para a gente um monte de inverdades. E vamos crescendo em cronologia, em corpo físico, em corpo emocional, corpo mental. E qual é a hora que a gente vai abrir a porta para o nosso crescimento em espírito? Essa é a única verdade. Essa é a maior verdade. Somos seres caminhantes, somos espíritos, vivenciando uma grande aventura na Terra. Uma grande aventura no corpo físico. E a despeito de todo e qualquer problema, porque não está fácil não. Tá não. Tem guerra e destruição por tudo quanto é canto. E tem guerra e destruição em tantos relacionamentos. E tem guerra e destruição interna. Hoje eu queria dizer uma coisa para esse pequeno grupo. Não temam as guerras e as destruições internas. Não temam todos os aspectos que estão caindo por terra. Não tema. Não tema mesmo. Porque isso tudo que amedronta tanto, que dá aquela sensação que a gente não tem mais margem nenhuma para se segurar, na verdade é o primeiro passinho para o bem maior. São os primeiros passos para o bem maior. Não temamos, portanto, aquilo tudo que a gente acreditou até aqui, que agora a gente mudou. Aquilo que a gente achava que era de um jeito, a gente está vendo que é do outro. Não temam, porque não temos mais controle de nada. E não temos mesmo. De nada. Nada. Temos sim, na natureza dos relacionamentos, um compromisso chamado autorresponsabilidade, de irmos trocando aos pouquinhos, através do reconhecimento que esse autoconhecimento nos traz, tudo aquilo que doeu, que machucou, que nos negou, que nos rejeitou, que nos trouxe culpa, que nos trouxe a sensação de tantas prisões, de tanto sofrimento. Agora, aqui, pode ser que você saia hoje da porta e amanhã esteja me escrevendo como aconteceu na semana passada. E esse aspecto mudou em mim. Ué, como isso aconteceu? Que milagre foi esse lá nesses encontros com a Prema Devi? Nenhum. Teve milagre nenhum aqui. Se alguém achou que veio para cá à espera de um milagre, sinto muito, meu amigo, minha amiga, ele não aconteceu.
ou ele aconteceu. Mas não fui eu que fiz, não. O milagre é você. Que passa a lidar de uma forma diferente com todas as questões que até hoje te afligem, com todas as questões que muitas vezes te faz ter dificuldade de se levantar. É só uma mudança do nosso próprio eixo. É quando a gente resolve se perceber capazes de entregar para nos integrarmos. É quando a gente começa a perceber que a natureza dos relacionamentos, ela não trata de nada de fora para dentro. Tudo está tratado de dentro para fora. E é nesse pequeno núcleo, que a gente vai chamar de coração, que a gente vai chamar de amor, que todo o movimento da vida começa e nunca termina. Eu tenho certeza absoluta da impermanência. E a impermanência é motivo de enorme alegria. A impermanência é o único segmento da vida que nos dá a certeza de que existir é eterno. É quando somos conscientes da impermanência. Aí a gente está capacitado a se saber eterno, a se sentir terno e eterno para a gente e, consequentemente, para todos os outros. Aí a gente para de brigar. A gente para de brigar com a gente. E parando de brigar com a gente, é claro que a gente para de brigar com o outro. É simples assim. É simples assim? É simples assim? É simples assim. É simples assim. É simples assim. É simples assim. É simples assim? Escolhe. Escolhe. Uma vez desmascarados, a gente vai escolhendo as expressões que vamos seguir. As impressões que vamos nos deixar permanecer e as outras que a gente vai transmitir e partilhar com o mundo. Disso é feita a abundância na natureza dos relacionamentos. E olha que esse assunto, abundância na natureza dos relacionamentos, que está ligado à casa da prosperidade, tem sido amplamente falado a cada encontro que eu tenho ido, aqui e fora daqui. Porque, minha gente, até nisso a gente criou um sistema de crenças. Que abundância e prosperidade tem a ver com dinheiro. Que abundância e prosperidade tem a ver com
amor. Se eu te dou muito ou se eu recebo muito, então eu estou capacitado a amar e, consequentemente, ser amado. A gente também criou uma crença que abundância e prosperidade tem a ver com aquilo que a gente pode ter, ser provido. E a gente volta de novo a ouvir o metal. Dinheiro. Energia essa que move a vida e que sem ela, de fato, a gente sequer come. A menos que a gente resolva daqui para frente recriar um mundo ecologicamente perfeito, uma ecovila humana, e ainda assim vamos ter que fazer investimentos pessoais, energéticos, financeiros. Mas o que eu estou tentando dizer é que abundância e prosperidade, além de ser consequência da nossa ação no mundo, do motivo da nossa ação no mundo, ela não está ligada ao dinheiro. Como assim, Premadeve? Como assim? Abundância e prosperidade são aspectos ligados à nossa real capacidade de sermos nós mesmos, da nossa liberdade de exercermos no mundo a nossa capacidade primordial de sermos quem somos. E para nós sermos quem somos, a gente precisa efetivamente desconstruir tudo que até agora a gente acreditou. Número 1. Amar e ser amado tem que ser em troca de alguma coisa. Lixo. Número 2. Eu só vou ser admirado e respeitado se em algum momento eu for melhor do que o outro. E aí eu trago junto com isso aqueles inúmeros caracteres desse gigantesco computador da vida, em que para eu ser melhor do que o outro, eu tenho que acusar o meu irmão, julgar, mentir, pisar nele. Isso tem sido uma queixa coletiva que me chega muito nas clínicas, sobretudo no âmbito dos ambientes profissionais. Então, não à toa, né, eu tenho ido aí para esse mundo corporativo, para esse mundo. Obrigada, Ramã. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua percepção, pelo seu amor e pelo seu carinho. Eu ia ficar segurando esse trenzinho, mas te confesso que está bem melhor desse jeito. Muito obrigada. Mas voltando ao mundo corporativo, o mundo corporativo ele é isso. Né? Ele tem se apresentado dessa forma. Todo mundo tentando puxar o tapete de todo mundo, porque na lei da sobrevivência acabou se entendendo que o melhor é aquele que tenta colocar através de si mesmo para o outro o seu pior. E aí, por conta desse motivo, eu já vi
tanta gente chorar, tantas demissões em massa, tanto roubo, tanto desperdício, tanta tristeza, tantas dignidades comprometidas. E para quê? Aí é bem bonitinho quando... Eu digo bonitinho porque é bonitinho mesmo. Eu tenho visto, inclusive tem algumas pessoas presentes aqui hoje, que me trouxeram esse assunto. Pessoas que estão literalmente, deixando as atividades profissionais que fazem para ir buscar um outro caminho onde elas de fato possam ser elas mesmas. Não é? E aí é preciso a gente acreditar e acreditar mesmo que para eu encontrar o que eu estou buscando lá fora, porque não há mais insuportamento no universo, no caso profissional que eu escolhi, eu primeiro tenho que resolver dentro. Aí a gente está capacitado a mudar uma corporação inteira. Enquanto a gente não mudar dentro, a gente vai ficar pulando de galho em galho, de emprego em emprego, de trabalho em trabalho, numa ilusão de que a gente está reconstruindo algo melhor. Então, encontrar o nosso lugar no mundo, em suma, pode você trabalhar em qualquer coisa mesmo. Todas as profissões são super válidas, contanto que você as faça com aquilo que de melhor existe em você. E que esse melhor você ofereça a todos os outros que contigo estejam. E há, de fato, ambientes profissionais onde isso se torna impossível. E aí eu digo, então, ok. E aí, Prema Devi, o que eu faço? Ok, se não deu para você, vai. Mas vai na certeza de que você está indo e indo para um outro lugar, primeiramente, antes de qualquer coisa, um outro lugar dentro de você. É dentro de você que o caminho está mudando. E é isso que te habilita a mudar o caminho lá fora. Então, na natureza dos relacionamentos, hoje, um J-Ho, uma salva de palmas, para tudo aquilo que nos machucou, a tudo aquilo que nos fez doer, a tudo aquilo que nos trouxe sofrimento, a tudo aquilo que disse, ai caramba, não vou aguentar, não vou passar, dessa eu não passo. Não, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, deu. Consegui. E a gente consegue sim. E na hora que aquele imenso medo toma conta, na hora que aquela quase certeza que quer te dar a crença de que vou desistir, não vai dar, lembra, ninguém está sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinha.
embora a fenda estreita, a ampulheta da existência, nos faça passar por um caminho único, onde cada um passa pelo seu. Mas quão bonito é, mesmo sabendo que passamos sozinhos tantas vezes por essa ampulheta de existência, se a gente olha para o céu, a gente contempla o infinito de estrelas. E se a gente olha para as águas, a gente contempla a infinitude de todos os pequeninos grãos de areia que nos fazem um. Nos fazem um no solo que a gente pisa e nos voos e viagens astrais por esse espaço sideral. Nunca, absolutamente nunca, a menos que a gente tenha o livre-arbítrio de exercer a plenitude da solidão, não quero, não vou seguir mesmo por esse caminho de dor, estou sozinho mesmo, nasci para sofrer. A menos que você escolha esse caminho da dor, e nem assim. Porque até quando a gente escolhe o caminho da dor, da angústia, da mágoa, do medo, acontece alguma coisa ali que te mostra, ih, não era bem assim não. Na natureza dos relacionamentos, tudo é possível. Tudo é escolha. E aí eu vou voltar um pouquinho pro... Acho que foi o início dessa conversação. Clara, estrela, criança, clara. Não é à toa que veio para o centro da mandala. Para que todo mundo veja, através dessa criança, o que cada um de nós somos. Puros, belos, possíveis, amorosos, redentores de nós mesmos. O que falta? A gente continuar crescendo, fazendo o caminho inverso. Como aquele filme lindo, em que o personagem começa como idoso e termina como um bebê. É mais ou menos esse o convite dessa noite iluminada pelas luzes de cada um de vocês, que eu posso ver, agradecer e compartilhar. O convite é que a gente continue a crescer fazendo o caminho inverso. E o que é fazer o caminho inverso? É trocar o não sei aonde está, porque eu sempre estou repetindo padrões de relacionamentos. Por que eu sempre me coloco em situações A, B e C que me levam a D, F, G? Volta. Vamos fazer o caminho contrário. E vamos tratar de encontrar para compreender e perdoar. Perdoar. É sobre perdão. Perdão. Não estou falando do perdão religioso, porque esse, ó Deus,
ao longo dos tempos, acabou nos ensinando que nada tem a ver com a verdade do perdão. Porque esse perdão religioso impregnou a humanidade inteira de medo, culpa, dor e pecado. Eu estou falando do perdão mesmo. Do perdão mesmo. Aquele perdão que constela dentro da gente a possibilidade de compreender que a nossa história, apesar de não ter sido a mais feliz do mundo, a mais certinha, a mais bacaninha, existe um propósito da gente ter vindo para cá, aceitando certas qualidades de dores, de rejeições, de traumas, às vezes traumas até durante a infância. Como eu vivi, como talvez você tenha vivido, como a Clarinha talvez tenha vivido. E aí essa hora é uma boa hora da gente lembrar o seguinte: se a gente é espírito, e se o nosso espírito é amor e luz, e se a gente é perdão, tudo que chega para nos desafiar é um convite ao nosso espírito para que a gente exercite mais e mais e mais a nossa capacidade de amar e de se libertar. É isso. É um convite mesmo ao perdão. A gente se libertar de tudo aquilo que nos fez mal. Começando pelo nosso papai, pela nossa mamãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa comunidade, pelos nossos ancestrais. A natureza dos relacionamentos é sobre perdão. E não é sobre perdão religioso. É sobre o perdão que a gente dá para a gente mesmo na hora que a gente se olha e diz: caramba, puxa vida, eu errei a beça. Como eu era ignorante naquele tempo. E como eu posso fazer diferente agora? Que bom. Que bom. A natureza dos relacionamentos é sobre perdoar, amar, unir, compreender, ter compaixão. E tantas vezes até com os nossos agressores. E aí a gente começa aí um estudo fino e um treinamento de que quem são os nossos agressores. Como é que eu vou saber quem são os meus agressores se eu não lidar com os meus próprios agressores internos? A natureza dos relacionamentos é sobre perdão. A todo e qualquer tipo de violência. A todo e qualquer tipo de agressão que a gente se estabelece da gente para a gente mesmo, porque num grau qualquer a gente acreditou que fulano, beltrano ou ciclano poderia ter feito diferente, ou que não deveria ter feito isso ou aquilo. E às vezes até não deveria ter feito mesmo, mas fez, e aí? Escolhe. Bora escolher. Se a gente vai carregar para o resto da vida aquela dor, aquela mágoa, aquela extrema vitimação de que eu fui machucado, traído, maltratado, violado, violentado, que a mãe errou, que o pai errou, que o não sei quem abandonou, que o outro brigou. Ai, que chatice.
Que chatice. Que insuportabilidade. Toda essa chatice traz. Vira a chave. Recebe o amor. Vira a chave. Exerce o amor. Vira a chave. Bate na porta do teu autoconhecimento. Olha sem medo para tudo que te dá medo. Olha sem medo para todas as suas reações. A hora que eu tenho raiva, a hora que eu sou agressivo, a hora... Por que isso está acontecendo comigo? Isso está acontecendo comigo porque eu estou com uma raiva tremenda daquela pessoa que fez A, B ou C comigo e não devia ter feito. Isso já passou, deixa essa criatura partir. Deixa essa criatura ir embora. Ou então fica com essa criatura e ama. E ressignifica tudo. A natureza dos relacionamentos não reside no duelo. A natureza dos relacionamentos não existe razão na razão que a gente conhece como está certo ou está errado. A natureza dos relacionamentos é equânime, é serena, é amorosa, é iluminada, é pequenina como a anciã criança. E quando tiver difícil de olhar para tudo isso que a gente tem que perdoar sozinho, alguém vai estar ali para te estender a mão, para te estender o coração. Isso também é outra matemática da vida inevitável. Você está destinado a ser feliz, minha cara, meu caro amigo. É isso. É isso. Somos seres destinados a sermos felizes. E só seremos felizes quando nos desapegarmos das crenças limitantes de que é sobre sofrer. De que tem que sofrer, de que tem que doer, de que tem que... Se não sofrer, não doer, não tem gozo, não tem prazer. No. Não mais. Nesse momento da existência, não mais. Não dá mais tempo. A ampulheta do universo já caiu toda a areinha do outro lado. Virou-se, caiu mais uma vez. E o time dela realmente está dizendo regeneração. Regeneração começa dentro. E é nessa atitude de dentro que a gente coloca a natureza dos relacionamentos para fora, numa universidade, numa universalidade de amor desinteressado. Aí a gente está pronto para ir falar para o mundo, lá naquele lugar de 50 mil pessoas, no outro de 4 mil pessoas, 3 mil, 2 mil, 1.000 pessoas, 20, uma e sem ninguém. Quando a gente está capacitado a falar para a gente mesmo, quando a gente está capacitado a falar para a gente mesmo, me mostra, não é você, Deus externo, não é o Senhor não, é o Senhor aqui dentro, me mostra. Me mostra. Esse Deus está aqui, esse Deus, ele habita.
Ele é o nosso coração. E por isso ele tudo crê, tudo suporta, nada espera, tudo perdoa, tudo confia. A natureza dos relacionamentos é um convite a acreditar. O passaporte daquilo que se acredita precisa negar terminantemente todos os sistemas das crenças limitantes. Todos. É um convite ao amor sem mistificações. E esse fundo musical de Ilumina, né, que é essa canção que a Katiuska acabou de trazer para a gente, né, que ilumina, 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 ilumina. Ilumina não trata de pressa. Ilumina não trata da pressa de nos tornarmos iluminados. Ilumina não trata disso. O ser iluminado é aquele que não pressa de nada, entende num momento em que o preenchimento da iluminação é a supremacia do esvaziamento. Parece com uma história infantil que me lembra a tradução tentando falar, que se chama O Rei de Quase Tudo, que foi escrito pela Mary França, né? E Eliade França, se eu não me engano, são os autores. Era uma vez um rei que morava num grande palácio, num enorme palácio. E ele tinha tudo o que ele queria. Ele foi tão rico, tão rico, tão rico, que ele foi capaz de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Ele desejou todas as casas e comprou, todos os objetos, todas as joias, todos os meios de transporte, todas as roupas, tudo que um preenchimento da compra pode trazer, momentâneo, né? Momentâneo. O rei de quase tudo comprou tudo e colocou dentro do palácio dele. Colocou lá. Não satisfeito de ter colocado tudo que ele colocou dentro do palácio, ele me diz assim: é meu, é só meu. Aí ele foi pegando cada pessoa que compartilhava a existência com ele e foi mandando seguir seu caminho. Os ajudantes, os familiares. E aí ele ficou no castelo dele, pleno de todas as riquezas, sozinho. Ele e tudo que o dinheiro dele pode comprar. E aí ele ficou muito triste,
Porque ele ainda achava que não tinha tudo. Então ele pensou numa estratégia. Aí a estratégia dele foi chamar de volta para junto dele algumas pessoas que iam poder realizar os sonhos dele. E aí ele foi lá atrás de uns magos, de uns gnomos de poder. E aí ele disse assim: olha, eu quero vocês aqui morando comigo, de novo. Ué, mas por que, seu rei de quase tudo? Que o senhor quer que a gente more de novo com o senhor? Se tudo que o senhor tem, tudo que o senhor tem é seu. Aí o rei de quase tudo disse assim: é porque eu amo vocês. E é? O senhor nos ama? Amo. Amo sim. E também quero uma prova de amor. Vai você ali, gnomo das estrelas. Pega todas as estrelas do céu e traz para mim. E ele foi. Vai você, fada do sol. Traz o sol para mim aqui agora. Guarda o sol aqui numa caixinha. E lá foi a fada do sol e trouxe. E assim foi com a lua, assim foram com os pássaros, assim foram com todos os elementos da natureza. Com as árvores, com as plantas, com as borboletas, com os insetos. Tudo aprisionado. E aí o rei de quase tudo foi tomado por uma tristeza profunda. Profunda. E todas as pessoas que ajudaram ao rei de quase tudo a trazer para ele até os elementos da natureza foram também tomados por uma tristeza absoluta. Porque aí o universo de todo mundo ficou vazio. Absolutamente vazio. E aqueles que tinham poderes e que ajudaram a isso, acabaram por trazer para eles o karma daquele rei. Pois foi. Puxaram para eles mesmos. E é claro que está na cara, né, meus amores, que parte dessa história já não está mais no livro do Eliardo França. Está na cara. Vão dizer que eu estou roubando direito autoral do autor, não. Porque aqui são vocês que estão falando e eu estou só palavrando. Mas vamos voltar para o rei de quase tudo. E aí, aqueles súditos pegam o karma dele, tomam para si e ficam todos com um tremendo desafio. Uai, e agora, senhor? O que a gente faz para tirar esse rei, que por sinal é um gigante, desse estado de entristecimento, que tomou conta de todos nós, que a gente entendeu que era sobre karma? O que a gente faz? Como é que a gente faz agora? Em que ninguém, na verdade, também enxergava mais nada. Porque era tudo plena escuridão. Noite profunda. Não tinha jeito. Se entregaram ao sono e dormiram. E todos juntos, o rei e todos esses que junto com ele partilharam o mau karma, tiveram naquela noite um mesmo sonho. E o sonho era libertar as estrelas, o sol, a lua, as águas, os mares, os rios, os cristais. Fazer o convite de que todas as entidades humanas que por ali passassem
voltassem. E como havia ali naquele castelo uma má distribuição de renda desmedida, o sonho também contemplou que tudo fosse partilha amorosa. E assim, conforme ele dividia, ele na verdade multiplicava. E conforme ele ia se desfazendo das roupagens do menos, ele na verdade somava. E quando então a floresta voltou iluminada, as flores sorrindo e crescendo, o sol, a chuva, as estrelas, os pássaros, tudo em conjunto, em harmonia, ele disse assim: agora eu entendi. Não, eu não sou o rei de quase tudo. Agora eu tenho tudo. E deixou o corpo. Que possamos ser reis e rainhas, deuses e deusas do amor, que é o todo de tudo. E que estejamos capacitados, todos nós, não importa a nossa idade cronológica nessa existência, estejamos capacitados a sermos sementinhas, sementinhas mesmo, pequenos grãozinhos de feijão que funil. A semear e florescer a construção de um novo tempo. O circuito da palavra é sobre isso. A pedagogia integrativa é sobre isso. É uma humilde tentativa. É um exercício amoroso de sermos um. É um exercício amoroso de nos sabermos simultaneamente mestres e discípulos uns dos outros. Uns dos outros. Tudo isso acontecendo de forma simultânea. Assim como o mestre está dentro, o discípulo também está. Não tenhamos pressa de dar nome a absolutamente nada que não seja evoluir na nossa capacidade de amar. E amar desinteressadamente. É nessa hora que a saúde se restaura. É nessa hora que a alegria sem causa te bate à porta. É nessa hora que a casa da prosperidade material e imaterial volta a nos habitar enquanto ser. É nessa hora que a gente se capacita
a ir falar ou ir silenciar para quem quer que seja, não mais sobre e nem sobre os preceitos dos preconceitos, das acusações e dos julgamentos. O nosso crescimento é um crescimento unido. Somos todos nós juntos. Sem pressa. Sem precipitações. Estamos num bom caminho. E eu quero, de verdade e de todo o coração, agradecer muito a cada um de vocês a possibilidade de compartilharmos essa existência. E a despeito de qualquer ruído, interno ou externo, como é gostoso brindar a vida e celebrar a vida junto com cada um de vocês. E agora a gente vai fazer um exercício aqui quântico, de física quântica. Vamos fechar os nossos olhos e vamos levar essa gratidão a todos os outros vocês que nos torna bonito e belo e bom o partilhar da existência. O compartilhar da existência. Ainda que tenham sido os nossos instrumentos de feridas. Vamos viajar. Vamos agora viajar pelo caminho da compreensão, pelo caminho do perdão, pelo caminho do amor, pelo caminho da alegria, pelo caminho da saúde, pelo caminho da prosperidade, pelo caminho da amizade, pelo caminho da palavra construtiva e integrativa, pelo caminho sonoro do silêncio que nos harmoniza e nos equaliza com as bênçãos universais.
Que lindo.